Estamos em 2018. 2017 passou tão rápido, não foi mesmo? Nós temos, nesse ano, dois grandes acontecimentos, né? Temos Copa do Mundo, para quem gosta e é aficionado de futebol, e temos eleições com certeza. Essa eleição de 2018 será a mais importante. Com ela, ou teremos um novo rumo, o país vai encontrar de novo o caminho da democracia, do Estado democrático de direito e do desenvolvimento social, da busca da igualdade, ou vamos mergulhar num longo período de obscurantismo, de estado de exceção, de desrespeito aos direitos fundamentais do cidadão brasileiro. Não vejo mobilização, não vejo organização popular interessadas na administração pública, na aplicação dos recursos do município aqui em Pirapora. Bom, mas o assunto, sem dúvida, o assunto mais importante de 2018 será as eleições que vão acontecer em outubro. No dia 21 de dezembro passado, de 2017, eu estive lá no programa Falando Sério, do Emerson Santos. A convite dele, nós falamos sobre vários assuntos de interesse local, aqui da nossa região, Pirapora, Buritizeiro, e de interesse nacional, a política nacional. Conversamos e houve a participação de um número até significativo de ouvintes. Num determinado momento, o Emerson Santos me fez a pergunta se eu era petista. E eu, na resposta, disse que não, que eu era lulista. Isto é, eu sou um defensor e alguém que acredita no político Luiz Inácio Lula da Silva. E não é de agora, vem de muito tempo isso. Eu disse isso, continuamos a tratar de outros assuntos, até que um ouvinte ligou e se disse insultado, a inteligência dele estava sendo insultada pela minha opinião. Eu, na hora, assim, fiquei meio perplexo com aquilo, que como é que a opinião de alguém, a minha, a sua, de quem quer que seja, pode ser um insulto para a inteligência do outro? Convenhamos, não faz muito sentido. Eu vou colocar esse trecho aqui do vídeo aqui, lá do programa, e nós vamos conversar, mas sobre o significado dessa opinião. Vejam então o trecho do vídeo que o Emerson gravou com o celular dele. Vejam aqui. Boa tarde. Pois não? Boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, alguém estudado, formado aí, defende o PT, defende Lula, um cara que já foi condenado, já tem processo contra ele, corrupção ativa aí, os filhos dele enriqueceram de uma forma ilícita. Certo. O cara que trabalhava no zoológico enriqueceu, o cara mais milionário, mais rico do país agora, trabalhando no zoológico, não tem lógica, não tem cabimento, tá insultando a nossa inteligência. Tá ok, meu irmão, obrigado. Pô, puxa vida. Tá bom, eu não conheço, não tenho o nome da pessoa, ela não se identificou, e é óbvio que o meu interesse aqui não é fazer um ataque à inteligência de quem quer que seja, porque a opinião de qualquer um é livre. E a opinião de quem quer que seja, por mais que eu discorde dela, não insulta a minha inteligência. Eu sei e aprendi a conviver com as divergências, com os entendimentos diferentes. Mas eu acho que esse assunto é bom de ser tratado, sobretudo no que diz respeito ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na minha opinião, objeto de uma campanha difamatória de uma imprensa que é extremamente parcial
de uma imprensa que manipula a opinião pública, em sua grande maioria, e, infelizmente, de uma imprensa que se aliou a uma parte do Poder Judiciário, a uma parte do Ministério Público Federal, para literalmente fazer aquilo que, em bom português, é uma perseguição ao presidente Lula. É uma condenação já em primeira instância, na minha opinião, e na opinião da maioria dos grandes juristas desse país e até do exterior, é uma condenação sem provas. Eu vou citar aqui algumas fontes do que eu estou dizendo. Vejam, por exemplo, esse livro que está aqui foi escrito por cerca de 122 intelectuais, em sua grande maioria grandes e renomados juristas, advogados, professores, doutores das principais universidades do país. E eu aqui marquei, não vou evidentemente citar nem ler, mas recomendo. Quem estiver interessado, leia, está nas boas livrarias, você consegue tanto no formato impresso em papel quanto no formato digital. Não são petistas que escreveram, são grandes advogados e professores das principais universidades do Brasil. Rio, São Paulo, Minas, até lá de Curitiba, Rio Grande do Sul, enfim, de todos os cantos desse país. Esse é um livro que entende todos esses juristas que estão aqui, 122, que a justiça não fez justiça no caso daquela condenação. E para a maioria deles é uma sentença nula por vários fatores. Esse é um fundamento pelo qual eu entendo e acho que é correto da minha parte defender a candidatura do ex-presidente Lula novamente nas eleições de 2018. Ele foi, sem dúvida, o melhor presidente da história do Brasil. E é a maior liderança popular de toda a história do Brasil. Respeitado dentro e fora do Brasil, por vários chefes de Estado de vários países. Recebeu títulos das principais universidades do mundo, título de doutor honoris causa, e também das universidades brasileiras. Isso para um migrante que saiu num caminhão de pau de arara do interior de Pernambuco é, sem sombra de dúvida, uma personagem da maior importância, merece o meu respeito. Mas não foi só aquele livro de juristas brasileiros. Entre esses juristas está o italiano Luigi Ferraioli, que é tido como um dos maiores juristas da atualidade. E ele escreveu um artigo na revista Carta Capital em que ele se mostra perplexo com essa perseguição a Lula e com essa condenação, com essa sentença. Vejam aqui parte desse artigo. Bem, vejamos aqui uma publicação aqui da revista Carta Capital no seu site, mas essa publicação aqui, esse artigo, na verdade, saiu na revista semanal. Eu sou assinante da revista Carta Capital. Apenas para facilidade de mostrar para vocês, eu estou usando aqui o portal da Carta Capital, o site. Foi um artigo escrito pelo jurista italiano Luigi Ferraioli. Foi publicado aqui na Carta Capital em 16 de novembro de 2017. E o título do artigo é o seguinte: existem no Brasil garantias do devido processo legal? E logo abaixo do título, um subtítulo, lê-se o seguinte: a resposta é não, tanto no caso do impeachment de Dilma Rousseff, quanto na perseguição ao ex-presidente Lula. Bem, mas agora recentemente eu tomei conhecimento também de um professor de filosofia que escreveu um livro chamado Falácias de Moro. É um livro que tem 275 páginas e ele está disponível gratuitamente em formato digital para quem tiver interessado. Eu recomendo muito. A capa dele é essa. Então está aqui a capa do livro.
O autor é Euclides Mansi e o título do livro é Falácias de Moro. Análise lógica da sentença condenatória de Luiz Inácio Lula da Silva. E cita aqui trechos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 10 de dezembro de 1948. Eu estou convencido que o processo em que o ex-presidente Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro não tem prova. Foi uma condenação política. E isso já se dizia antes. A grande imprensa já anunciava que ele seria condenado quando ele sequer era investigado ainda. Agora estão dizendo a mesma coisa quando se aproxima o julgamento do recurso em segunda instância lá no TRF4 em Porto Alegre. Já dizem alguns jornais que Lula será condenado por 3-0. Eu não sei, vou aguardar o julgamento, mas o julgamento não interferirá na minha opinião, na minha convicção. Agora a luta não é mais jurídica, é política. Eu estou convencido que Lula é o melhor candidato para o Brasil, que ele é a maior liderança popular desse país e que ele fez o melhor governo que o Brasil teve. Portanto, eu estou com Lula, independe da decisão do Tribunal Regional lá de Porto Alegre. Mas eu respeito a sua opinião e você tem todo o direito de pensar diferente e debater e procurar defender o seu candidato. Eu vou defender o meu. Um grande abraço, até a próxima.